Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver hoje sempre. É um prazer grande estarmos aqui novamente em Bezerra de Menezes, nessa casa amiga, onde temos sempre uma sensação muito boa quando a gente se sente bem à vontade e percebe que o clima espiritual é bastante favorável para a gente fazer a nossa tarefa. E isso nos deixa bastante animados, né? Porque os temas que nos são dados, que a doutrina espírita nos oferece, são sempre muito esclarecedores, né? Nos ajudam nesse processo de renovação espiritual em que todos nós estamos inseridos. Obrigado. Aguinha fluidificada do Bezerra de Menezes. Bem, meus queridos irmãos, vamos começar abordando aqui um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele se a gente olhar atentamente, ele é o mais enxuto dos quatro que a gente tem acesso. Ele é bem enxutinho, ele é mais curto, mais objetivo. E ele já começa com João Batista lá no deserto, fazendo os batismos dele. Na sequência já vem Jesus, é batizado. Na sequência, Jesus já vai para o deserto, é o episódio da tentação, quem sabe que é simbólico. Em outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Desse deserto, Jesus retorna ali para a região da Galileia e anuncia a chegada do reino de Deus, que estava próximo, né? E começa a convidar os seus apóstolos. Os primeiros que ele convida, segundo a narrativa de Marcos, foram André e Simão Pedro, dois irmãos, pescadores, e logo em seguida Tiago e João, filhos de Zebedeu. Esse João é João Evangelista. E eles seguem a Jesus. E logo após isso, vem um episódio que é muito interessante e que recebe o título de A Cura de um Endemoniado em Cafarnaum. É muito interessante isso. Esses títulos a gente sabe que estão na Bíblia, que são os títulos que agrupam um grupo de versículos, né? E que se chamam perícope, os estudiosos chamam de perícope, que é um conjunto de versículos que tratam de um determinado assunto. E esse assunto tem um título. Só que originalmente, quando foram escritos, não havia esses títulos. Era texto corrido. Então isso aqui foi algo que foi feito. Os pais da igreja, né, os grandes estudiosos lá do catolicismo na época, que colocaram esses títulos em cada agrupamento de ideias. Tá certo? Tem um lado muito bom que nos ajuda a visualizar aquela passagem, mas também, de alguma forma, às vezes nos induz a pensar somente de uma maneira, porque os textos evangélicos, eles nos permitem fazer várias interpretações. Lógico, todas elas coerentes com o pensamento do Cristo. Não podem interpretar de uma maneira que destoe do amor, da paz, né, do entendimento que Jesus nos trazia. Mas então essa passagem aqui, ela nos induz a pensar, olha, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Ele nos leva a pensar que o principal aí é uma pessoa que está endemoniada e vai ser curada. Concorda? Mas essa não é a mensagem principal. A mensagem principal desse grupo de versículos aqui é a questão da autoridade moral de Jesus. Vamos ver, tá certo? Olha lá. Depois entraram em Cafarnaum, depois de quê? Depois de ter convidado os apóstolos lá na praia, no mar da Galileia. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja que interessante, é a primeira vez que ele fala de autoridade. Primeiro, ele está dizendo que Jesus e os outros entraram em Cafarnaum, e foi num sábado, que era um dia considerado sagrado para o judeu, e entraram na sinagoga, e ali ele ensinou. Ao ensinar, as pessoas ficaram maravilhadas. Isso é interessante, veja. Foi um ensino que provocou algo nas pessoas, concordam? As pessoas sentiram alguma coisa com aquelas palavras de Jesus. E isso é muito importante, porque o texto está deixando claro aqui para a gente que eles se maravilharam porque o seu ensino tinha uma autoridade que era diferente do ensino dos escribas. Quem são os escribas? Os escribas, na época, eram aqueles
escreviam os textos sagrados ali entre os judeus. Então, certamente ele está falando de um profissional, uma pessoa da área que tem conhecimento, que certamente é um técnico. E a gente sabe muito bem, isso aqui tudo é símbolo, tá, gente? Que a gente pode, por exemplo, falar sobre o Espiritismo de uma maneira muito técnica. Falar tudo que tem dentro do livro dos Espíritos, do livro dos Médicos, que é o nosso tema hoje. Mas isso não provocar nada em vocês. Para que provoque algo naqueles que estão ouvindo, é necessário que aquele que está falando tenha autoridade moral. Se não tiver, vai ser aquela palavra e gostei, entendi, foi bom, mas eu não fiquei encantado, não me emocionei, aquilo não mexeu comigo. Para poder mexer comigo, aquele que estiver falando, ele tem que ter uma certa autoridade. Da mesma forma que um pai, ao orientar seu filho, se ele disser, meu filho, não faça isso ou aquilo, para que esse ensinamento tenha efeito no seu filho, é necessário que o seu pai esteja vivenciando aquilo, para ter autoridade moral. Um dia desse eu vi um pai que estava brigando com o seu filho que não comia direito. Disse, meu filho, você tem que comer coisas saudáveis, senão você não vai crescer e fica forte. Está errado, pai? Está errado? Não, ele está correto, não está? Só que aí de noite, o pai foi lá, tinha janta, para ele poder jantar, e ele foi traçar um prato de miojo. Com todo respeito ao miojo, tá certo? Mas não é a alimentação mais saudável que existe, concorda? É para uma emergência, né? A emergência tem que fazer rápido, você faz tudo bem, está valendo. Mas se eu quero orientar meu filho para que ele coma coisas saudáveis, como é que eu vou dar? Ele vai ver eu comer um miojo? Eu não vou ter autoridade. Minha palavra vai dar para um ouvido e sair pelo outro. Então, uma fala para ter autoridade, ela precisa da vivência, da autoridade moral. Não é à toa também aquela passagem do Gandhi, que uma mãe foi até ele procurar porque o menino estava comendo açúcar demais. E aí ela pediu que Gandhi tomasse uma providência para ajudar o menino a não comer mais açúcar. E ele pediu que ela voltasse, depois de não sei quantos dias. Ela ficou sem entender, e depois daqueles dias ela voltou. E aí ele disse para o menino, não coma mais açúcar. Só fez isso, né? E parece que o menino foi e não comeu mais. Mas a mãe ficou, perguntou, mas por que você não falou isso lá atrás? Ele disse, é porque lá eu estava comendo açúcar também. Então ele ficou aquele dia todo sem comer açúcar para ter autoridade para dizer aquilo ao menino. Então essa questão da autoridade moral, que reveste a nossa fala, a nossa palavra, ela é muito importante e é o que Marcos está nos falando aqui. Que a fala de Jesus era revestida de autoridade moral. Ele falava daquilo que ele vivia, por isso maravilhava as pessoas. Mas tem uma coisa escondida aqui também, é um outro detalhe, que é muito importante e merece nossa atenção. É que ele começa assim, depois entraram em Cafarnaum, não foi? Não é assim que ele começa? Vocês sabem o que significa Cafarnaum? Lógico, Cafarnaum é o nome da cidade onde Pedro vivia, a gente sabe disso. Mas a palavra Cafarnaum, ela tem um significado, que é o seguinte, isso à época lá de Jesus, né? É aldeia de Naum, por isso Cafarnaum, mas também é Vila da Compaixão. O significado de Cafarnaum é Vila da Compaixão. Observe o símbolo aqui. Entraram na Vila da Compaixão. Veja. Entraram na Vila da Compaixão num dia sagrado que era sábado. E logo no sábado. E ali ele foi ensinar no lugar sagrado, no lugar de comunhão das pessoas, lá entre os judeus. Observe o símbolo. Para que eu possa ensinar, além da autoridade da vivência que eu tenho, eu preciso entrar num estado de espírito tal, de compaixão, de compreensão em relação aos outros, um estado tal que vai me permitir ensinar e fazer as pessoas se maravilharem, se sentirem bem, se sentirem confortadas, se sentirem estimuladas, motivadas a se modificar. Isso é muito importante. E por que eu digo isso? Porque na sequência dessa passagem, olha lá, nos diz Marcos, não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo e que bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito se afasta. E as pessoas ficaram novamente maravilhadas, porque Jesus, com a sua fala, conseguia convencer, no caso, um espírito
daqueles bem rebeldes, bem difíceis, para se afastar da pessoa. Por que ele conseguiu? Primeiro, a autoridade por vivenciar o seu ensino. E observe o seguinte, olha o que o Espírito diz para ele. Que temos nós contigo, era mais nenhum, né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perdermos? Isso é interessante, porque que temos nós contigo é uma expressão judaica, tá certo? Uma expressão judaica. Que ela tem a ver, assim, é uma expressão que eu não estou concordando, mas estou falando de uma maneira respeitosa. Vou dar um exemplo. Tem algum advogado aqui? Não? Ah, tá bom, então não vou dar esse exemplo. Mas veja, essa expressão, ela assim, é como se fosse algo respeitoso, mas que eu estou discordando, mas estou discordando de uma forma respeitosa. Que temos nós contigo. Tanto é que Jesus usa essa expressão com Maria nas bodas de Caná. Que tenho eu contigo. E muita gente fica ofendida. Mas como é que ele fala assim com Maria? Mas não, era uma expressão idiomática. Que envolve, eu não estou concordando, mas estou falando de uma forma respeitosa. Tá certo? Então, dentro desse caso aqui, o Espírito, observe, porque o Espírito estava ali, eles também estavam maravilhados com o ensino de Jesus. Só tem um problema. Ele diz assim, que temos nós contigo, Jesus, olha, respeitosamente, não dá para concordar. Vieste para perder, ou seja, se nós fizermos isso que você está ensinando, o nosso poder aqui vai acabar, porque se ele for perdoar, se ele for amar, se ele for, né, ter respeito pelas pessoas, acaba. E Jesus o repreende, né, e diz que ele se afasta, ele se afasta. Então, Allan Kardec, nas suas pesquisas, uma das primeiras coisas que ele observou, especialmente no trato com espíritos obsessores, é que a única coisa que surte efeito para tentar tratar um espírito dessa natureza e afastá-lo daquela obsessão é a autoridade moral de quem está conversando com ele, quem está tratando com ele. Não tem, olha, água benta, exorcismo, pé de coelho, passe. Não, nada disso tem efeito. O que tem efeito é a autoridade moral. Agora, se eu vou com a minha aguinha benta, eu sou lá da igreja, vou com a água benta e jogo a aguinha benta, mas eu tenho autoridade moral, vai funcionar. Mas não por causa da água benta, por causa da minha autoridade moral, no caso de um sacerdote. O que vai prevalecer em qualquer situação para dizer que o espírito se afaste é a autoridade moral. Se não tiver autoridade moral, ou seja, se eu não estiver vivenciando no dia a dia esses ensinamentos de amor, esses ensinamentos de paciência, de tolerância, eu não vou conseguir. Como é que eu vou dizer para um espírito obsessor que ele perdoe o obsediado se eu, por exemplo, não perdoo minha esposa em casa? Se eu não perdoo meu marido, tem uns maus hábitos, gosto de deixar a toalha molhada, tem alguém que passa aqui essas coisas? Não. Graças a Deus, aqui não tem isso. Né? Mas se tivesse, a pessoa cria uma tempestade por causa daquilo. Como é que eu vou dizer para um espírito que tem um problema sério, muitas vezes? Muitas vezes, em encarnações anteriores, ele foi assassinado, ou perdeu tudo que tinha por causa daquela pessoa, e hoje está obsediando. Como é que eu vou dizer a ele que se afaste, que perdoe aquela pessoa? Se eu que estou falando, não perdoa nem sequer meus filhos que fazem trela dentro de casa. Qual é a criança que não faz trela dentro de casa? A que está doente. Que se for saudável, vai para o tal certo. É assim mesmo. E aí tem pessoas que, às vezes, não perdoam e agridem até seus filhos. Então, se eu tenho esse comportamento, qual é a minha autoridade moral para lidar com a entidade dessa natureza? Não é à toa que os apóstolos, em algumas situações, não conseguiam tratar desses casos e questionaram Jesus. Por que nós não conseguimos? Eles, porque para essa classe de espírito é necessário jejum, oração e jejum. Jejum e oração, né? É jejum que é dos maus hábitos, né? É você abrir mão de querer estourar com os outros, abrir mão de querer invejar as coisas dos outros. Esse esforço aí que é o jejum e que nos dá autoridade para poder lidar com casos assim mais graves. Pois bem, então, Bezerra de Menezes, por exemplo, é bom lembrar esse caso. Houve uma certa situação que havia um caso de um processo. E as pessoas não estavam conseguindo lidar com aquele caso, de uma obsessão severa realmente. E aí chamaram ele disse, mas por que vocês não resolveram? Aí eles insistiram que ele poderia, né? Ele achava que eles poderiam resolver, mas na verdade não poderia, porque faltou o quê? O jejum. Faltava autoridade, não estava
fazendo o dever de casa direitinho. Aí ele foi lá. E sabe qual foi a conversa dele? Ele chegou perto do espírito lá, com o obsediado, ele fez uma prece a Maria, uma oração a Maria. E o espírito bota para chorar e vai se afasta. Autoridade moral. Isso é meio muito argumento. A gente vê, às vezes, alguns doutrinadores, como eu já viajei muito, por conta do meu trabalho, aí me liguei a vários grupos, né? E aí eu participei de diversos trabalhos no meio do mundo. Conheci muitos bons doutrinadores, outros nem tanto, mas a maioria fazendo seu esforço, né? Fazendo seu esforço. Um ou outro que você, meu Deus do céu, talvez não devesse fazer esse trabalho. Mas a maioria fazendo um trabalho muito bom, e alguns muito bons também. Então, a gente vê uns que querem discutir com o espírito. Quer ter um caso bacana? Eu tenho um grande amigo meu, ele está bem velho, está até diminuindo, porque está ainda bem avançado. E ele, uma certa ocasião, uma entidade apareceu, da inteligente, olhou para ele assim e disse: você quer que eu te ensine o quê? Física, biologia, química, essa é que eu te ensino. Você quer discutir a codificação? Vamos discutir livro dos espíritos, livro dos médios, Gênesis. Pode dizer que eu discuto com você. Você quer que eu ensine o que para você? Ele olhou, ele não teve muito estudo. E ele até, quando ele fazia palestra, né, até o português dele, ele falava, nós somos. Era assim, ele tem uma pessoa muito simples, com pouco estudo. Mas ele falava desse jeito, mas tudo dentro da doutrina, né? Tudo ali redondinho, e a vida dele também. Então ele olhou para o Espírito e disse assim, que falou, você quer que eu lhe ensine o quê? Ele disse, meu irmão, eu quero que você me ensine a ser humilde. Aí desarmou. No que desarmou, ele entrou na conversa, entrou na doutrinação e conseguiu encaminhar o caso. Só funcionou porque ele tinha autoridade para fazer. Era na sua vida, no dia a dia. Pois é. Aliás, tem até uma passagem muito bacana que está no livro Ressurreição e Vida, que é um livro de Leon Tolstói, um grande escritor russo, psicografado pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira, um médico extraordinário. E tem uma história que é muito interessante, que é do discípulo anônimo. E Leon Tolstói ele narra o seguinte, que no Evangelho tem uma personagem que só é citada uma vez e que ninguém sabe quem é essa pessoa. E ele conta a história dessa pessoa, ele chama o discípulo anônimo. E essa passagem é uma onde João, evangelista, foi até Jesus e disse, tinha um rapaz na praça me curando em seu nome, Senhor, e nós proibimos ele de curar, porque ele não faz parte aqui do nosso grupo. E Jesus disse, volte e diga ele que continue, porque quem não é contra nós é por nós. É mais ou menos assim. E João humildemente vai lá e diz ao rapaz, olha, o mestre disse que você deveria continuar. E a especialidade dele era justamente esses casos de obsessão. Espíritos assim, muito endurecidos, ele chegava e ele tinha o quê? Ele tinha uma autoridade que a entidade se afastava realmente. Quando ele começava a conversar, a entidade se afastava. Certo? E aí, Leon Tolstói conta bem essa história, é muito bonita a história, porque conta que se ele pudesse voltar no tempo, a gente, onde quer que Jesus estivesse, se você prestasse bem atenção no meio da multidão, o rapaz estava lá. E ele era conhecido como um moço do manto marrom. Ninguém sabia o nome dele, ele era muito fechado, calado. E ele ficava anotando tudo aquilo que Jesus ensinava. E anotava na forma de poemas. Era esse o tipo de redação dele. E aí, um certo dia, Jesus estava curando, tinha uma multidão. E aquele empurra para cá, empurra para lá. E ele lá, anotando a quantidade de curas que estavam acontecendo ali, ele fazia um registro. Quando de repente ele percebeu que no empurra, Jesus estava vindo na direção dele. Ó. E ele nunca havia dirigido a palavra a Jesus, ele nunca tinha se aproximado dos apóstolos, porque ele interpretava que ali era um momento de intimidade, de ensino íntimo, e não era para ele, veja só. E ele nunca se aproximava. Então ele percebeu que Jesus se aproximava dele. Quando de repente Jesus para na sua frente, e ele ali, abaixado, Jesus olha para ele, aquele olhar carinhoso, apenas olha. Ele sente uma emoção, uma vibração que toma todo o seu corpo. Algo que ele nunca havia sentido em sua vida, algo indefinível. E ele se sentiu muito bem, uma paz profunda, uma energia poderosa passando pelo seu corpo. E Jesus apenas olha e se afasta dali, vai embora. No outro dia, estava esse moço do manto marrom, num outro local onde estava combinado que Jesus iria fazer normalmente suas curas.
E estava lotado de gente, e nada de Jesus aparecia. E foi dando a hora do almoço, sabe, quando chega a hora do almoço, não tem o que comer, fica nervoso. Aí o povo começou a ficar nervoso, aquela confusão toda, e de repente perceberam que Jesus não ia. E realmente não foi naquele dia para aquele lugar. Tinha ido para um outro lugar. Mas o moço estava lá. E num dado momento ele sentiu aquela mesma vibração que havia sentido quando Jesus se aproximou dele. E se sentiu impelido a ir ao encontro daqueles sofredores. E ali ele começou a curar. Foi assim que começou o seu trabalho. Uma história muito bonita. Não vou contar toda, vocês vão ler. Ressurreição e Vida, de Leão Tolstói. Você deve ter na biblioteca ou na livraria. Depois você vê aí o nosso irmão Tiago. E vou dar só uma explicação que Leão Tolstói diz o seguinte. Leão Tolstói diz que ninguém sabe quem é esse espírito, mas uma coisa eu tenho certeza, que a sua situação espiritual é elevada, porque ele tinha uma autoridade moral que nem sequer todos os apóstolos tinham. Não é? Pois bem, e ainda aprende isso com Kardec. Para lidar com um caso dessa natureza, tem que ter realmente uma certa autoridade moral. Então, no livro dos Médiuns, há um capítulo onde Kardec estuda os chamados lugares assombrados. E ele explica para a gente, no caso é um diálogo com os espíritos amigos, que de fato fica patenteado que existem casos onde ocorre de alguns espíritos ficarem ligados a determinados ambientes e, inclusive, em algumas situações, provocar alguns tipos de fenômenos físicos, tipo movimento de objetos, inclusive até, a gente tem visto em alguns casos, até na televisão, de colchões que pegam fogo, coisas desse tipo, que tem em algum lugar, são fenômenos de efeitos físicos. E essa questão dos lugares assombrados, normalmente está muito associada a lugares abandonados. Então, os espíritos explicam que é possível sim que alguns espíritos fiquem presos a determinados ambientes. E eles explicam a Kardec o seguinte, que normalmente os espíritos se prendem mais a pessoas do que a objetos recursos, mas acontece de alguns mais materializados. Por exemplo, uma pessoa que é muito apegada à sua casa, por exemplo. É possível que ao desencarnar, ela fique ali presa naquele lugar. E dependendo da circunstância, se houver ali possibilidades e ela queira se fazer perceber e haja condições para isso, pode acontecer algum tipo de fenômenos que assustam as pessoas. Mas nos dizem também os espíritos que, apesar de acontecer esse tipo de fenômeno, de causar transtorno, assustar as pessoas, até afastar as pessoas do lugar, há lugares que tenta alugar, a pessoa vai lá, depois sai, outro sai, não consegue, porque tem esse tipo de fenômeno lá, acontece realmente. Mas ele diz o seguinte, nos dizem os espíritos, que não necessariamente essas entidades que provocam esse tipo de fenômeno nesse lugar são entidades más. Na maioria dos casos são entidades brincalhonas, que Kardec estudou e classificou como espíritos zombeteiros. É o mais comum, espíritos que querem fazer mesmo. E não é difícil compreender isso. Aí não tem colegas aqui em casa que gostam de dar susto. Se você for no YouTube, o que mais tem negócio de pegadinha, essas coisas, é o que mais tem. Quando essa pessoa desencarna, que é meio infantil, é meio zombeteiro, gosta de tirar onda com os outros, ele desencarna e continua do mesmo jeito. Então é possível que ele, ao ficar preso ali, ele produza esses efeitos, mas com a intenção de zombar, de ver o aperreio dos outros. Mas também nos diz os espíritos que há também casos onde existe uma má intenção, seja por vingança, ou seja também porque a pessoa não quer que tenha mais ninguém naquele lugar, está muito apegada, que não quer que ninguém namorar ali, coisas desse tipo, que morou ali. Dizem também os espíritos que não quer dizer que tais entidades tenham sido os últimos moradores, porque depende, porque o espírito, quando ele é mais evoluído, ele não se prende a isso. Mesmo que ele tenha sido o último morador, se ele tem uma visão mais espiritualizada, vai desencarnar e ele vai se embora, ele vai ficar preso na casa. Ele tem que ter cuidado com isso, até para não ficar preso, até na casa espírita. Ele tem que tomar cuidado. Não vamos ficar, não. Pode ficar, continua ligado, vai trabalhar, lógico. Tem muitos relatos nesse sentido. Certamente o Bezerra, que é uma casa já tem quantos anos? 35. 35 anos. Certamente os fundadores, boa parte já desencarnou, né? Provavelmente, então, é muito natural que eles continuem ajudando na casa. Mas se tiver algum que seja apegado, não à causa, mas à casa, ele pode ficar um tempo perambulando ali pela casa meio preso, por
sua própria vontade, porque está muito ligado, mas não é isso que normalmente acontece. O que acontece normalmente é que o espírito continua ligado para trabalhar, mas está livre, né? Vai a outros lugares, aprender, se desenvolver. Deve ser assim. Pois bem, mas alertam os espíritos que em determinadas situações é possível que esses espíritos tenham uma má intenção. E aí o que fazer? Num caso desse, eu estou num lugar, vou morar numa casa, por exemplo, e aí começa a ter uns fenômenos lá. E são espíritos que por algum motivo estão chateados, meio bravos, alguma coisa, ou querem se vingar, comigo ou com outras pessoas, seja lá como for, mas não tem boas intenções. O que eu faço? Né? O que eu faço? E isso é interessante porque, curioso isso, porque eu recebi esse tema, e a semana passada, um colega meu lá de Recife, ele me procurou que ele estava num caso exatamente assim. Ele se mudou para uma casa, e nessa casa tem uma série de perturbações, e uma senhora que é médium, olha só, o procurou, por isso que ele tem que estudar, né, gente? Ele está aqui fazendo isso. A senhora que é médium ela é, se é bem orientada é outra coisa, né? O procurou dizendo que, aliás, deu a comunicação de uma entidade para a filha dele, dizendo que eles tinham que se mudar urgentemente daquela casa, porque senão haveria um caso de estupro e de assassinato. A família ficou apavorada. Aí eu pergunto a você, ele deve levar a sério uma regra dessa? Não dá, porque, veja só, um médium que trabalha, primeiro, não fica atendendo em casa, não fica, né, fazendo mensagem em casa para outras pessoas. Segundo, porque um bom espírito, ele jamais vai dar uma notícia dessa para levantar ninguém. Não vai acontecer isso. E certamente, muitas vezes, são espíritos zombeteiros que querem ver a família aperreada. Mas pode ser também espíritos com má intenção, que querem ficar brincando com a vida dos outros, né? E aí eu disse, mas meu irmão, vem cá, não é melhor você tentar, vamos tentar ver o que a gente faz aqui, porque já pensou, se você se muda dessa casa, aí tu vai para outra, aí chega lá, a médica vai de novo, outro espírito, tem que se mudar dessa, aí tu vai ficar mudando de uma casa para outra, assim, a vida toda, não dá certo. Então, aí conversamos com ele, orientamos, fizemos a vibração, eles estão bem melhores, começaram a fazer evangelho no lar que não faziam. Olha só, começaram a fazer, não são espíritos, mas começaram a fazer evangelho no lar com os livros que tem, tá certo? Pegando lá a sua Bíblia, são católicos, e começaram a introduzir agora alguns livros espíritas. Veja que, por sinal, até no fim das contas foi uma coisa boa, mas é um aprendizado para a gente saber que, em casos como esse, aí nos dizem os espíritos, o que fazer se os espíritos forem mal intencionados e estão provocando perturbação na casa? Só tem uma coisa a ser feita, é eu fazer com que o meu comportamento seja do bem, para que eu possa atrair bons espíritos para o meu lado, e ao atrair bons espíritos do meu lado, esses espíritos com má intenção vão se afastar. Não é? É óbvio que em alguns casos a gente tem dificuldade de fazer isso sozinho, então a gente pede ajuda. Pede ajuda a quem? É uma casa espírita, que é quem trabalha com isso. Não quer dizer, porque hoje tem muitas correntes de psicólogos, de terapias alternativas, que dizem que resolve esses problemas todos. Pode ser até que resolva. A pessoa é livre para fazer. Mas quem tem a especialidade em tratar com casa espírita é a casa espírita. Então a gente pega a ajuda da casa espírita e a gente vai ter aquele apoio para poder resolver esse problema. Mas a casa espírita tem que se preparar para isso também. Os médicos, os trabalhadores, né, todos que estão participando, têm que fazer aquele esforço de só ir no trabalho mediúnico, né, para poder, no dia a dia, adquirir aquela autoridade moral e ter realmente condições de atuar no caso desse. Porque senão a gente vai ser aquele que fala, mas nossa palavra não tem, não causa nenhum impacto naquele espírito que está ali perturbando. E isso é muito importante. Quem chega à casa espírita e quer trabalhar com a mediunidade, deve ter em mente que a mediunidade na casa espírita é a mediunidade com Jesus, não é só da comunicação com os espíritos. A gente tem que se modificar e tem que aprender a conhecer a nossa faculdade e utilizar essa faculdade para ajudar as pessoas que estão ali, tanto os espíritos quanto os encarnados. É para isso. Não é para diversão, não é para aparecer, não é para nada disso. Não tem nada de espetacular em ser médium. É uma tarefa muito nobre, linda, mas não tem nada de espetaculoso, vamos dizer assim. É dedicação. Eu conheço casos de pessoas que chegaram na casa
casa espírita, eu conheço uma senhora muitos anos atrás. E ela disse, olha, eu estou chegando em São Paulo, eu já trabalhei, eu sou médico, trabalhava lá, e eu quero trabalhar aqui. Eu disse, não, mas vamos participar do estudo. Disse, não, mas eu já sou médico, eu já sou bem desenvolvido, não sei o quê. E o pessoal caiu na besteira de botar ela na reunião mediúnica. Aí lá vai ela para a reunião mediúnica. Primeiro que ela até tinha mediunidade mesmo. Vinham as comunicações, meio perturbadas. E aí, depois de um tempo, ela mesma se afastou. Ela não ficou 3 meses. Por quê? Porque ela viu que o trabalho que fazia ali era um trabalho de doação de amor. Eram espíritos sofredores que eram atendidos. Era um caso desse tipo. Né? Ela queria algo assim, fogos de artifício, de revelações, de coisas assim. Mas não é isso que acontece. A gente vive num mundo de provas e expiações, e o trabalho mediúnico ele é feito para ajudar as pessoas a se melhorarem. E especialmente os médicos. Especialmente os médicos que têm essa tarefa que é dada por Jesus, é uma oportunidade de refazimento. Boa parte dos que são médicos, muito poucos são aqueles grandes missionários. A grande maioria de nós que somos médicos, a gente é aquele espírito endividado, já cometeu uma série de equipes no passado, que tem a oportunidade hoje de aprender com a mediunidade, trabalhar nela e melhorar a sua condição espiritual, ajudando inclusive aqueles a quem prejudicou no passado. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Estudar para aprender. Um outro caso interessante, eu falo mal dos outros, né? Vocês não conhecem, não tem problema. Eu participei de uma reunião mediúnica, e aí eu nunca falei nada, eu fiquei na minha. Né? Eu não era dirigente da reunião, e tinha uma médium, era muito interessante, porque ela chegava, toda a reunião, o espírito se comunicava através dela, era um espírito ligado aqui em banda que tinha feito um trabalho, ou para ela, ou para os parentes dela. E aí, é possível isso acontecer? Tudo bem. É possível atender na reunião mediúnica? É possível, tudo bem. Se houver um caso desse tipo. Agora, toda reunião era um espírito ligado aqui em banda, fazendo um trabalho para ela, os familiares. Eu cheguei a pensar, deve estar faltando um material, galinha preta no mercado, essas coisas, porque toda semana tem um trabalho para ela, não é possível um negócio desse. Veja, não era real. Era coisa da cabeça dela. E aí o médico tem que entender que quando você vai ao mesmo mediúnico, não está ali para atender seus interesses próprios, não. Então ela queria resolver os problemas da família dela. E aí, como alguém dizia, acho que alguém deve ter feito um trabalho para você, está tudo dando errado, aí ela ia isso na cabeça para ela. Ele tem que ir para a mediúnica pensando, primeiro, né, está ali aberto, né? As comunicações fluírem com o controle, porque um outro problema que existe é que muitas vezes a gente vai na reunião mediúnica e quer fazer catarse, quer bater na mesa, quer gritar, fazer cachorro, rolar no chão, essas coisas. Na casa espírita séria isso não acontece. Houve na nossa casa, no Maria Dolores, uma situação dessa, que uma pessoa queria fazer isso. A gente explicou direitinho, olha, não é assim, vamos, começando a fazer um tratamento primeiro com ela. Quando ela melhorou um pouco, começou na mediúnica, queria fazer, a gente, olha, não é assim, tem que se controlar. O médium ele tem um domínio sobre a comunicação, então ele tem que aprender a ter um domínio sobre a nossa faculdade. É lógico que no início é natural que ele tenha alguma dificuldade, mas tinha algumas pessoas que vieram me criticar, dizendo que deveria deixar ele dar vazão e fazer o espírito fazer o que quisesse, porque para a comunicação ser a mais natural possível. Olha só, a gente estuda, sabe que não é assim. Aí eu perguntei para o irmão, é mesmo, você acha que devia ser assim? Então me diga uma coisa, se fosse a sua filha, a médium, e chegasse na reunião mediúnica, chegasse um espírito que tivesse que ficar jogando ela no chão para lá e para cá, você ia querer? Aí ele parou assim. Que quando é nos outros é bom, né? Você quer se divertir com a comunicação mediúnica, você vai dizer, é bom que deixa o espírito fazer o que quiser, mas não, a casa espírita não acontece isso não. O médium, ele estuda, se prepara, é orientado para ele ir dominando. E como é que eu domino isso? Com autoridade moral no dia a dia. Eu vou me esforçando para ser uma pessoa melhor. A autoridade moral, gente, não é também, não é virar santo. É lógico que ele não vai ter a mesma autoridade de Jesus. Mas quando eu tenho um interesse sincero de me aperfeiçoar, de tratar bem as pessoas, de me tornar uma pessoa melhor, isso me dá autoridade. Até porque muita gente pergunta, mas como é que eu vou falar, por exemplo, na tribuna, sobre paciência, se eu sou tão impaciente? Como é que eu vou falar desse assunto? Quem faz palestra não sabe disso, né? O que a gente faz? Tem que ser humilde, dizer assim, olha, eu não tenho ainda paciência, mas estou tentando. De vez em quando eu dou umas estouradas, mas estou tentando. E isso dá autoridade moral, porque eu estou sendo sincero, estou sendo honesto. Então, uma entidade que chegue querendo fazer o que quer, eu tenho que mentalmente estar ali, eu vou treinar para isso, para poder não fazer tudo o que quer. Ele vai fazer o que é possível, tudo dentro da dignidade, do respeito, né? Por isso que as reuniões na casa de são tranquilas. Mas tem gente que quer emoção, né?
Quer reunião mediúnica com emoção, tudo bem, mas na casa espírita não vai encontrar. Você vai encontrar o quê? Amor, dedicação, respeito àquelas entidades, paciência. E outra, é a chamada compaixão. Isso aqui é fundamental. Voltando lá para a passagem, né, de Marcos, Jesus entra em Cafarnaum. E ali, logo no sábado, que é o dia sagrado, ele ensina na sinagoga, nos alertando, já que Cafarnaum significa Vila da Compaixão, e que se a gente quiser ensinar, se a gente quiser influenciar alguém de uma maneira efetiva, ele tem que ter compaixão em relação a essa pessoa. É o que Pestalozzi já nos ensinava, o mestre Kardec. Ele dizia o seguinte, que para educar, nós temos que ser aqueles que vão estimular o outro a desabrochar as faculdades divinas, o germe da perfeição que dorme dentro de nós. Mas só quer dizer, para fazer isso é preciso o chamado amor pedagógico. Eu tenho que ter amor para isso. Tem que ter compaixão, compreensão. Senão não funciona, eu não consigo realmente tocar as pessoas. Então, quando uma entidade vem à casa espírita, não importa, veja, não importa qual for o partido político que ela tinha, não importa a classe social que ela tinha, não importa a cor da pele, não importa nada disso. Vou ter que atender a cor da pele quando está encarnada. Né? Nada disso vai importar. Porque eu tenho que olhar para a pessoa igualmente como um irmão. Eu tinha uma colega minha, isso é muito importante. Uma excelente doutrinadora. Mas ela tem um problema, assim, ela tem uma dificuldade. Quando ela ouviu falar de pedófilo, ela se dava uma revolta. Mas realmente não é fácil, né? Porque é um crime muito doloroso, é algo muito covarde. Né? Tudo bem, mas é um irmão nosso. Apesar de fazer isso, é um irmão nosso. E um dia, não é que apareceu um espírito que foi um pedófilo, ela desequilibrou-se, não conseguiu conversar com ele. Mas ela teve a dignidade de pedir para que o outro conversasse. Teve esse lado bom. Mas aquele que quer trabalhar, ele tem que estar preparado para atender qualquer espírito, de qualquer natureza que venha. Mesmo que o comportamento dele nos desagrade muito, a gente vai atender, vai acolher. Porque temos que entrar em Cafarnaum para podermos ensinar como Jesus ensinou. E ele está falando, não é para a gente ser igual a ele, não, mas ele está dizendo, olha, o caminho é por aqui. Isso vale para o trato com os espíritos e vale para o nosso trato com as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos companheiros, filhos, parentes, vizinhos. Tem que compreender, tem que ter compaixão em relação a isso, para poder a nossa fala realmente ter autoridade. Bem, meus queridos, então, com relação aos lugares assombrados, os espíritos nos dizem que não há razão para se desesperar e morrer de medo. Não. Tenha paciência, faça suas preces, faça suas leituras positivas, tenha um comportamento no bem que naturalmente isso vai se esvaindo, vai se resolver. Se for um caso mais grave, tem que pedir ajuda, não tem problema nenhum. Às vezes ele não está conseguindo resolver sozinho, então ele pede, fala aqui com o pessoal, fala com a equipe aqui da casa, e aí vem aquela ajuda. Agora, ele tem que ter, não é pensar que afaste esses espíritos imundos aqui da minha vida. Não é bem assim, tem que pensar com compaixão também. Eles também são nossos irmãos. Tem alguma razão, tem algum motivo razoável para eles estarem ali? Se estiverem assombrando, por exemplo, o lugar que ele está morando. Certo? Ok, meus irmãos, então, nosso horário é chegado, que Deus nos abençoe, que possamos prosseguir nessa caminhada com paciência, com calma, porque Deus não espera de nós a santidade da noite para o dia, mas é um processo, é um caminhar, devagarinho a gente chega lá. Muita paz para todos.